Olá, meus irmãos e irmãs, amigos em geral. Como é bom quando a gente se reúne, né? Mais uma vez para estudarmos um pouco, refletirmos acerca da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, onde nós vamos falar sobre um ato salvador, né? A respeito desse texto, onde diz: Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. Então, diversos textos da Bíblia podem ser observados pela gente acerca do entendimento de que nós não somos salvos por meio das obras, por meio de algo que façamos que possa agradar a A ou B. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, na pessoa de Jesus Cristo, quando compreendemos os nossos pecados e pedimos perdão e somos salvos por meio da fé. Então, esses comentários que nós vamos debater um pouco hoje é do grande teólogo norte-americano chamado Albert Barnes, que ele nasceu em Roma, Nova York, né, em 1º de dezembro de 1798. Ele estudou muito a respeito da Bíblia Sagrada, né, e uma coleção de suas obras teológicas foi publicada em 1875, na Filadélfia. Então nós vamos desmembrar um pouco o texto para que a gente possa ir compreendendo acerca de alguns pontos-chave que o texto relata. Então, quem nos salvou? Se a gente for lá para Mateus 1,21, nós vamos observar que ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, desde toda a criação, nós já sabíamos o plano de Deus, que era salvar o homem do seu pecado através de Jesus Cristo, né? Ele nos levou a um estado em que a salvação ela é tão certa que aqui em Timóteo a gente pode ver que Paulo poderia falar dela como se já tivesse sido feita, porque de fato ele cria antes que acontecesse, porque a gente sabe, né, que Paulo viveu falando do amor de Cristo. Então era algo que realmente poderia ser testificado através da palavra de Deus. Nos chamou. Se nós formos lá para Romanos 8,28, nós vamos ver: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Andando mais um pouquinho, Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então nós somos chamados com uma missão, como povo de Deus, para testificar, para anunciar, para viver, para proclamar o nome do Cristo Salvador. Esse chamado é um chamado santo, como nós vemos no texto de Timóteo, onde diz que fomos chamados de forma santa. Lá em Efésios 4,1 diz: um chamado que por sua própria natureza é santo e que leva à santidade. Então, como Cristo nos chamou para sermos santos, devemos buscar ser santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. Uma vida que busca santidade a cada dia. Filemon, e também em Efésios ainda diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Filemon 3,14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 3,1 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós testificamos de um Cristo que está vivo, que nos chamou com a missão de anunciar e de vivermos buscando santidade a cada dia, parecendo mais com Cristo. Buscai ser santo, como santo é o vosso Pai. E nós também podemos observar no texto que não é de acordo com as nossas obras.
Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a confissão de pecado através da fé, somente em Cristo Jesus, entendendo que é um ato gracioso, bondoso e de misericórdia de Deus por nós, significa que não podemos compreender a salvação à luz das obras que praticamos. Não é verdade? Efésios 2, 8 e 9, que é um texto bem conhecido, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então as obras não servem para que ninguém se glorie, porque elas não salvam absolutamente ninguém. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como diz sua palavra. Então só podemos crer em Deus através de Jesus Cristo, entendendo seu sacrifício na cruz por mim, e não por meio de qualquer obra que eu vinha fazer. Continuando, a gente pode ver que a ideia é de que as nossas obras, elas não têm nada a ver em induzir Deus a nos chamar. Como quando nos tornamos cristãos, Ele não nos escolhe por causa das nossas vocações, obras, né? Ou porque o que a gente faz de destaque. Não, de maneira nenhuma. O propósito eterno de Deus em relação à nossa salvação não poderia ter sido formado porque Ele previu que a gente ia realizar alguma obra, o que seria uma razão pelo qual Ele deveria nos escolher. Todo o arranjo preparado foi independente dos nossos atos, ofícios. É puramente pela graça em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Continuando o versículo de Timóteo, nós observamos que não, mas de acordo com o seu propósito e própria graça. Romanos 9, 11 ao 13 diz: porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o amor servirá, o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, as obras não qualificam ninguém para a salvação, não leva ninguém para mais próximo de Deus no quesito de salvação, mas é puramente pela graça que somos salvos, chamados e escolhidos por Deus para vivermos uma vida que lhe agrade, de obediência e de santidade. Efésios 1, do 4 ao 5 ainda diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós somos escolhidos mediante a vontade graciosa de Cristo. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos chamou para sermos seus servos. E continuando e finalizando o versículo de 2 Timóteo 1,9, a gente consegue observar que ele diz: o que nos foi dado em Cristo Jesus antes do mundo começar. Ou seja, o que ele pretendia nos dar, o que ele pretendia nos dar, pois não foi realmente dado. A coisa era tão certa nos propósitos divinos que se poderia dizer que já estava feito. Romanos 4,17 diz: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Que Deus nos abençoe a cada dia, que nos ensine a amar, entender o seu chamado para cada um de nós e vivermos uma vida em santidade, porque não são por nossas obras que somos salvos, mas é puramente pela graça, eternizados em Cristo Jesus, eleitos para vivermos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, chamados para vivermos em santidade. Que Deus te abençoe e te fortaleça.